Imagine-se diante de um espelho, não apenas o reflexo físico, mas um espelho que mostra todas as histórias, expectativas e mitos que ao longo dos séculos foram projetados sobre você. Esse espelho não devolve apenas quem você é, mas o que a sociedade espera que seja. É nesse cenário que Simone de Beauvoir escreve em 1949 uma das obras mais revolucionárias do pensamento moderno, O Segundo Sexo. Fruto de anos de pesquisa, o livro é mais do que uma análise acadêmica. É um mergulho filosófico, histórico e existencial na condição feminina. Publicado em uma França marcada pelo pós-guerra, pelo retorno das mulheres à vida doméstica depois de terem participado ativamente no esforço de guerra, o livro revela um paradoxo doloroso. Como pode metade da humanidade ser tratada como o segundo sexo? Beauvoir une a lente do existencialismo, filosofia que ela ajudou a consolidar, com uma vasta investigação em biologia, psicanálise, história, mitologia e literatura. Sua pergunta central ecoa até hoje: não se nasce mulher, torna-se mulher. Nesta jornada, exploraremos não apenas os conceitos, mas também a ousadia de uma pensadora que expôs o invisível, desmontou preconceitos e deu palavras a uma experiência silenciada por séculos. Antes de mergulharmos, já aproveita. Curta este vídeo, compartilhe com quem busca reflexões profundas e comenta aqui o que você já sabe ou gostaria de entender sobre o segundo sexo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque cada novo vídeo é um convite para enxergar o mundo com um novo olhar. Para entender a originalidade de Simone de Beauvoir, precisamos começar pela base. Sua pergunta não é o que é a mulher, mas como a mulher foi construída ao longo da história como o outro. O homem, em praticamente todas as culturas, aparece como medida de todas as coisas. Ele é o o sujeito universal, aquele que representa a humanidade. Já a mulher é definida em relação a ele, como esposa, mãe, amante, musa ou tentadora. Nunca como sujeito absoluto, mas como complemento, sombra ou reflexo. Beauvoir mergulha na filosofia, na religião e na literatura para mostrar como esse processo se consolidou. Na tradição judaico-cristã, Eva nasce da costela de Adão, já marcada pela derivação e pela culpa. Na filosofia grega, Aristóteles descreve a mulher como um homem imperfeito. Nos mitos, ela aparece como a força caótica a ser domada, como Pandora, que abre a caixa das desgraças. A literatura moderna também perpetua imagens ambíguas, a mulher como musa inspiradora, mas também como ameaça, como armadilha ao gênio masculino. Essa construção cultural não é neutra, ela serve para justificar desigualdades concretas. Se a mulher é naturalmente passiva, emocional, dependente, então sua exclusão da política, da educação e do trabalho aparece como algo inevitável. É assim que o mito se transforma em realidade social. Para Beauvoir, esse processo é a chave para compreender séculos de opressão. A mulher não foi apenas diferente do homem, foi reduzida a um estatuto de alteridade. O homem é o sujeito, a mulher é o objeto. O homem é o essencial, a mulher é o acidental. Aqui surge uma das teses mais fortes do livro. A opressão feminina não nasce da biologia, mas da cultura. O corpo da mulher, com suas funções reprodutivas, existe. Mas o sentido atribuído a esse corpo, fragilidade, submissão, vocação materna, é uma construção histórica. Assim, o biológico se transforma em destino social. Essa constatação é radical porque desmonta a ideia de que a condição feminina é natural e imutável. Beauvoir mostra que se trata de um processo histórico. As mulheres se tornaram o segundo sexo porque, ao longo do tempo, foram relegadas a papéis secundários e dependentes. Agora, uma pausa para refletirmos.
Hoje, quando pensamos em expressões como sexo frágil, boa esposa ou instinto materno, não estamos lidando com verdades eternas, mas com mitos que ecoam séculos de construção cultural. Esse é o ponto de partida de O Segundo Sexo. Compreender como o mito da mulher foi inventado, repetido e naturalizado. Só reconhecendo essa engrenagem é possível começar a desmontá-la. Após desvelar como a mulher foi culturalmente definida como o outro, Beauvoir dedica-se a investigar os fundamentos que justificaram essa visão. No primeiro volume de O Segundo Sexo, intitulado Fatos e Mitos, ela percorre 3 grandes campos de análise: a biologia, a psicanálise e o materialismo histórico. A biologia oferece dados inegáveis: diferenças hormonais, a menstruação, a gravidez, a menopausa. Mas Beauvoir é incisiva: tais diferenças não determinam o destino da mulher. O erro da tradição foi transformar o biológico em destino social. O corpo, por si só, não condena ninguém à passividade, ao silêncio ou à dependência. A biologia explica funções, mas não papéis sociais. Em seguida, Beauvoir analisa a psicanálise freudiana. Freud afirmava que a identidade feminina se estrutura a partir da falta, a famosa inveja do pênis. A mulher, segundo ele, seria marcada por uma ausência constitutiva. Beauvoir questiona essa lógica. Se a mulher é definida por aquilo que não tem, então sua identidade não passa de um reflexo negativo do homem. Para ela, isso não explica a riqueza da experiência feminina, apenas reforça um olhar masculino sobre o feminino. No campo do materialismo histórico, Beauvoir reconhece a força da análise marxista. A opressão das mulheres tem uma dimensão econômica, relacionada à divisão do trabalho e à propriedade privada. No entanto, ela vai além. Mesmo que a opressão econômica seja superada, a condição feminina não se resolve automaticamente. Há dimensões simbólicas, psicológicas e existenciais que o materialismo não captura plenamente. E então chegamos ao ponto mais inovador: os mitos sobre a mulher. Beauvoir mostra como, desde a antiguidade, proliferaram imagens contraditórias. A mulher é ao mesmo tempo mãe protetora e bruxa perigosa, virgem pura e sedutora fatal, musa que inspira e vampira que devora. Esses arquétipos, presentes em mitos, religiões e literaturas, funcionam como grades invisíveis. Eles não descrevem as mulheres reais, mas projetam fantasias masculinas sobre o feminino. Esses mitos são poderosos porque moldam não apenas a visão que os homens têm das mulheres, mas também a forma como as mulheres passam a se ver. Interiorizam expectativas, sentem culpa por não corresponder a elas e muitas vezes se limitam a viver dentro dessas narrativas. Ao desmontar biologia, psicanálise, economia e mitos, Beauvoir chega a uma conclusão fundamental: nenhuma dessas explicações isoladas basta para compreender a condição feminina. A opressão é multifacetada, sustentada tanto por estruturas materiais quanto por imaginários culturais. Agora, uma pausa para refletirmos. Quantos desses mitos ainda nos cercam hoje? Quantas vezes mulheres ainda são cobradas a ser a boa mãe, a esposa ideal, a mulher bela? Imagens que não descrevem suas singularidades, mas papéis pré-fabricados? Com isso, Beauvoir prepara o terreno para a segunda parte de sua obra. Olhar não apenas para as representações, mas para a experiência vivida. Como essas construções históricas e culturais moldam a vida concreta das mulheres, desde a infância até a velhice. No segundo volume de O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir deixa o campo dos mitos e das teorias para mergulhar na realidade concreta da vida feminina. O foco agora é o que ela chama de a experiência vivida. Como a mulher, desde a infância, é moldada a tornar-se aquilo que a sociedade espera dela. Desde o nascimento,
A menina não é recebida apenas como um ser humano neutro, mas como alguém destinado a um papel. Brinquedos, roupas e gestos de afeto já apontam para caminhos distintos em relação aos meninos. Enquanto eles são estimulados à ação, à conquista, à exploração, elas são incentivadas à docilidade, ao cuidado e à vaidade. A boneca, símbolo recorrente, não é apenas um brinquedo, é um instrumento pedagógico que ensina a menina a antecipar sua futura função de mãe. Beauvoir descreve com precisão a passagem da infância para a adolescência. A puberdade traz consigo uma transformação dolorosa. O corpo feminino se torna visível, marcado pelo olhar alheio. A menstruação, longe de ser apenas um fato biológico, ganha uma dimensão simbólica. Ora de impureza, ora de mistério, sempre cercada por tabus e restrições. Nesse período, a jovem percebe que seu corpo já não pertence apenas a ela. Ele é socializado, regulado, sexualizado. É ensinada a se vigiar, como se senta, como anda, como se veste. O prazer de brincar livremente cede lugar à preocupação com a aparência e com a aprovação. Ao mesmo tempo, a adolescente é confrontada com um horizonte contraditório. Deve sonhar com o amor romântico, com o casamento, mas também manter a pureza e o recato. Beauvoir mostra como esse duplo imperativo gera culpa e insegurança. A jovem é ensinada a desejar ser desejada, mas não a desejar por si mesma. Aprende a esperar, a se moldar ao outro, a não afirmar sua própria subjetividade. Essa transição revela a essência da tese de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A jovem não desperta para sua liberdade, mas para sua condição de objeto, de outro. O corpo, que poderia ser fonte de potência e descoberta, torna-se espaço de vigilância, de limitação e de julgamento. Agora, uma pausa para refletirmos. Quantas vezes, ainda hoje, meninas e adolescentes vivem essa mesma experiência de se verem controladas por olhares externos, por padrões de beleza, por expectativas sociais? Ao expor essas etapas iniciais da vida, Beauvoir mostra como a opressão não começa na vida adulta, mas é cuidadosamente ensinada desde a infância. Assim, antes mesmo de escolher, a mulher já foi moldada a viver dentro de fronteiras estreitas. Se a infância e a adolescência moldam a mulher para ocupar um lugar de passividade, a vida adulta apresenta as arenas onde essa construção se manifesta com mais força: o amor, o casamento e a maternidade. Simone de Beauvoir examina esses temas com rigor, revelando como cada um pode ser tanto espaço de realização quanto de opressão. No campo do amor, Beauvoir identifica um dilema profundo. Desde cedo, a mulher é educada para sonhar com a plenitude no encontro com o outro. O amor aparece como o grande destino, a promessa de sentido. Mas essa entrega, quando vivida de modo absoluto, pode levar à anulação da própria identidade. A mulher corre o risco de se transformar em a escolhida, vivendo apenas para o amado, sem afirmar sua própria liberdade. O amor, assim, deixa de ser encontro entre sujeitos e se torna absorção de um no outro. No casamento, Beauvoir vê a cristalização dessa lógica. A instituição matrimonial, sobretudo no contexto do século XX, em que ela escrevia, frequentemente reduzia a mulher ao papel de esposa. Mesmo quando o discurso era de união e companheirismo, a realidade era de dependência econômica, submissão social e perda de autonomia. A mulher casada era muitas vezes tratada como extensão do marido, responsável pelo lar e pela reprodução, mas sem voz pública. A maternidade ocupa lugar central nessa análise. Para Beauvoir, ter filhos pode ser uma experiência criativa e plena, mas também pode se transformar em prisão quando vivida como imposição. A sociedade exalta a mãe como ideal supremo, mas ao mesmo tempo restringe sua existência ao cuidado dos outros.
A maternidade compulsória, sem liberdade de escolha, é uma das formas mais poderosas de confinamento da mulher. Beauvoir não nega os valores afetivos que podem existir no amor, no casamento e na maternidade. O que ela denuncia é o modo como essas experiências foram moldadas por séculos de opressão. Ao invés de espaços de liberdade, tornaram-se instrumentos de controle. Sua análise é ainda mais ousada ao destacar que muitas mulheres interiorizam esse destino como se fosse escolha própria. Sonham com o casamento e os filhos não porque decidiram livremente, mas porque foram ensinadas a acreditar que esse é o único caminho legítimo. Assim, perpetuam a engrenagem sem perceber. Agora, uma pausa para refletirmos: quantas vezes, mesmo no presente, o valor de uma mulher é medido por seu estado civil ou por sua capacidade de ser mãe? Quantas sentem culpa por não corresponder a esse modelo? Beauvoir abre uma fresta de esperança ao afirmar que o amor, o casamento e a maternidade só podem ser vividos de forma autêntica se forem escolhas livres, não destinos impostos. O desafio é transformar essas experiências em espaços de reciprocidade, em que a mulher seja sujeito e não apenas objeto. No final de sua investigação sobre a experiência feminina, Simone de Beauvoir dedica atenção a uma fase da vida frequentemente esquecida: a velhice. Para ela, esse período revela de forma cruel as contradições da condição feminina. Na juventude, o corpo da mulher é socialmente valorizado por sua fertilidade e por sua beleza. Mas, ao envelhecer, ela perde esse capital simbólico que lhe garantia um lugar, ainda que subordinado, na sociedade. A mulher idosa deixa de ser vista como desejável ou útil, e com isso é duplamente marginalizada, pela idade e pelo gênero. Enquanto o homem mais velho muitas vezes conserva certo prestígio, a mulher idosa tende a ser silenciada, invisibilizada. Beauvoir descreve essa exclusão com dureza. A velhice não é apenas um processo biológico, é um estigma social. As mulheres, condicionadas a basear sua identidade no olhar do outro, sofrem ainda mais quando deixam de ser reconhecidas como belas, férteis ou necessárias. Muitas experimentam um vazio profundo, resultado de uma vida moldada em função dos outros e não de si mesmas. Mas Beauvoir não encerra sua análise no pessimismo. Ela insiste que a liberdade é possível em qualquer fase da vida. O existencialismo, filosofia que orienta sua reflexão, afirma que o ser humano nunca está totalmente definido. Ele é sempre um projeto, uma abertura para o futuro. Isso significa que, mesmo diante da velhice, a mulher pode reivindicar sua condição de sujeito, criar novos sentidos, escolher-se a si mesma. Aqui surge o grande desafio da emancipação. Libertar-se não significa negar a maternidade, o casamento ou o amor, mas recusar que esses papéis sejam impostos como destinos únicos. A libertação implica viver cada escolha como expressão de liberdade, e não como obediência a mitos ou expectativas alheias. Beauvoir defende que a verdadeira igualdade entre os sexos só será alcançada quando as mulheres puderem participar plenamente da vida pública, econômica, política e cultural, sem restrições. Mas vai além. Essa transformação também exige que os homens abandonem privilégios e aceitem a reciprocidade. Não se trata de inverter a hierarquia, mas de abolir a lógica da hierarquia. Agora, uma pausa para refletirmos. Será que já conquistamos essa emancipação? Ou ainda vivemos cercados por mitos atualizados, mais sutis, mas igualmente limitadores? A pergunta de Beauvoir continua viva porque a igualdade ainda é um horizonte em construção. Assim, o segundo sexo encerra sua jornada, mostrando que a libertação não é um ponto de chegada, mas um processo contínuo. A mulher, ao afirmar-se como sujeito, não se liberta apenas para si mesma, mas contribui
para a libertação de toda a humanidade, porque uma sociedade justa só pode existir quando todos são reconhecidos em sua plena dignidade. Olhando para trás, a trajetória que Beauvoir nos apresenta não é apenas uma análise acadêmica, é um convite à reflexão sobre como construímos sentido, identidade e liberdade. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase ecoa como um chamado. Cada experiência, cada imposição, cada expectativa recebida pode ser reconhecida, questionada e transformada. O segundo sexo nos mostra que a condição feminina não é um destino traçado pelo corpo ou pela biologia, mas um mosaico complexo de história, cultura e relações de poder. Cada mito desvendado, cada experiência vivida analisada, revela que a opressão não é inevitável. É construída e, portanto, pode ser desconstruída. Mas a emancipação não é um ato isolado. Exige coragem, consciência e persistência. A liberdade feminina não significa apenas igualdade formal, mas a possibilidade de viver a própria existência de maneira autêntica, escolher, criar, errar, amar, ousar. É a afirmação de que a mulher não é o outro, mas sujeito pleno, participante da construção do mundo. E assim, a pergunta que abre o livro não fecha com respostas prontas. O que é ser mulher? Continua sendo um exercício de reflexão diária. Tornar-se mulher é também tornar-se consciente, e tornar-se consciente é tornar-se livre. Beauvoir nos deixa então com um horizonte. A libertação é processo contínuo, e cada passo dado na afirmação da própria liberdade é um passo em direção a uma sociedade onde todos podem existir sem máscaras ou limites impostos. Agora, me conta nos comentários. Você já conhecia a obra O Segundo Sexo? Você concorda com os argumentos da autora? Caso você queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser continuar sua jornada de reflexões, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!